Caros amigos, este é o segundo vídeo de uma série nos quais falo sobre o autoconhecimento do corpo na perspectiva quântica. No primeiro vídeo, falei sobre o corpo físico, tangível, sua composição atômica e como é representada em termos de fisicalidade e de espaço vazio. Falei também sobre a dinâmica de vida e de morte das células, que estão em constante processo de autorreciclagem e autorregeneração. Expliquei que o nosso corpo são ondas de energia em vibração e lhe provoquei a elaborar e implementar seu plano de autocuidado. As informações do primeiro vídeo ajudam a entender os demais. Portanto, se você ainda não assistiu o primeiro, melhor assistir lá e depois voltar aqui, ok? Eu sou Rebeca Virgínia e ando por aí e por aqui, tecendo com o fio da física quântica a expansão da consciência sobre diversos aspectos do ser humano. O nosso corpo físico, tangível, que eu falei sobre ele no primeiro vídeo, não está sozinho. Nesse segundo vídeo, falo sobre corpos sutis, os quais chamarei de vital, mental e supramental. O corpo vital é o relacionado ao nosso processo de vida. É a vibração energética que nos mantém vivos. No falecimento, esse padrão vibratório vai diminuindo até ser desativado. Esse é um dos fatores porque os transplantes de órgãos têm um limite de tempo para serem feitos com sucesso. O corpo mental, a mente, é responsável pela percepção intelectual e pelo aprendizado. Fazendo uma analogia com um computador, a mente é o software, o programa. O corpo supramental, além do mental, é o que expressa os nossos valores e virtudes de acordo com os aspectos que definem a verdade, a beleza, o amor, a justiça, a bondade, a inteireza e o self. Arquétipo é um conceito da psicologia utilizado para representar padrões de comportamento. São matrizes de significado. Por exemplo, a mãe, o sábio, o herói são exemplos de arquétipos. São padrões que têm características percebidas de maneira semelhante para a maioria dos seres humanos. O corpo supramental é uma inteligência que se expressa mais pela intuição do que pela razão. Temos ainda o que chamo de corpo da consciência, que é o que medeia a inter-relação entre todos os outros. Na analogia com o computador, o corpo da consciência seria o programador. As informações sobre o corpo mental e o corpo da consciência estão amplamente abordadas em outro vídeo. O corpo físico e os corpos sutis têm dentro de si centros de energia para controlar o fluxo de um sistema de canais de energia. Tais canais são chamados de nadis e os centros que os controlam são conhecidos como chakras. A palavra chakra vem do idioma sânscrito e significa roda. No Oriente são vistos como redemoinhos, pequenos funis de energia giratória. Cada chakra tem ressonância com uma determinada cor que deriva da sua vibração. E eles estão localizados em interseções de fluxos energéticos, ou seja, na interseção dos fluxos dos meridianos. Com tanta energia circulando pelo corpo, alguns dos nossos antepassados em diversos lugares do planeta perceberam a necessidade de organizar essa rede elétrica e de conhecer sua fonte e comportamento. Encontrei referências da origem desse sistema elétrico na medicina oriental, que considera o corpo uma complexa estrutura de fluxo de energia, chamados meridianos, na yoga e na meditação indiana,
no reiki japonês e no xamanismo da cultura dos incas. Os conhecimentos dessas tradições milenares são complexos e muito importantes para entendermos o mecanismo da vida. De acordo com meus estudos, observei que as plantas, os desenhos dos circuitos dessa engenharia elétrica, são similares em todas as referências. Eles, de alguma forma, em algum ponto, eles se encontram. Comparando o sistema circulatório, que chama de sistema hidráulico do nosso corpo, perfeitamente tangível, com veias que muitas vezes, ao longo dos anos, deixam a desejar e nos mantém em constante suspense por não apresentarem uma bomba reserva para o coração. A nossa rede elétrica é bem mais sofisticada e eficiente. A nossa rede elétrica é Wi-Fi, conta com fontes de energias democráticas e inesgotáveis, que são o Sol e o Prana. O Prana é uma energia vital, do universo que permeia o cosmos e é absorvida por nós através do ar que respiramos. Para o autoconhecimento do corpo, é fundamental entender sobre os 7 chakras principais, porque eles são centros energéticos associados ao nosso sistema físico, através do sistema endócrino, das glândulas, da química dos hormônios, e é também associado ao sistema psicológico, através de como nos expressamos e das funções e das emoções associadas a cada chakra. Por exemplo, o 3º chakra chama-se plexo solar e está localizado aproximadamente a 3 centímetros acima do umbigo. A expressão dele é eu faço. O instinto primário é o poder. Glândulas e órgãos associados são pâncreas, o estômago, fígado e vesícula biliar. As funções são vitalidade, vontade e ação. O sentimento dominante é o orgulho e, na outra polaridade, o desmerecimento. No livro Responsabilidade Curativa, eu apresento uma planilha das características dos 7 principais chakras. Aqui eu falo de todos eles. Para uma boa saúde, essas rodas energéticas, os chakras, precisam estar ativas e funcionando em perfeita harmonia. Considero a prática da meditação e da yoga como os melhores recursos para cuidar preventivamente dos corpos sutis. A primeira sinalização das doenças aparece nos corpos sutis. Portanto, cuidando dos corpos sutis, estamos minimizando e até evitando que doenças se instalem no corpo físico. Para quem ainda não adotou o hábito da meditação e da yoga, e por alguma razão não quer incluir esta prática na sua rotina, proponho o desafio de que pelo menos pratique o silêncio e a contemplação. E espero você no próximo vídeo, no qual falarei sobre o coração e o cérebro. Se cuidem!